Oi, galera, bom dia nesse dia frio, nessa semana fria. Que agora eu acho que é um pulinho para o inverno chegar e já está começando sem ser o inverno. Já pensou na hora que começar a ser o inverno? Eu acredito que dessa vez o inverno vai ser rigoroso sim e vai vir com tudo. Por mais que vai ter umas pausas para dias quentes ou coisa parecida, mas o resto vai continuar frio sim. Então vamos acostumar, porque a coisa vai, né? A gente não sabe até quando esse inverno vai durar, né? Então, sei lá, como não choveu tanto esse ano, eu acredito que, né, possa realmente esfriar mesmo, porque o sol nem saiu ainda, por aqui ainda não, né? Tá saindo, imagina na hora que sair o frio, porque já tá frio, imagina na hora que sair. Entendeu? Vou ter que pôr meia no pé, gente. Eu tava com medo, eu tirei a meia porque deu uma esquentadinha. Mas agora realmente vai virar giraia. Então, por favor, própolis, vitamina C, tá? Atividade física, muita água, tá bom? Chás, caldos que realmente favorecem, tá bom? Principalmente caldos que você possa colocar, entendeu? Não só salsinha ou coisa parecida, não só bacon e calabresa, entendeu? Mas o importante é colocar carne com osso, porque no osso realmente vai dar a, a, a vitalidade e a saúde que você precisa, entendeu? Músculo também é bom, tá bom? Mas costelinha, né? O subuco também é muito bom. Então a gente tem que voltar às antigas, sabe? As comidinhas da vovó. Porque somente é assim que a gente vai resistir esse inverno. Como tá todo mundo berebado por causa da vacina da Covid, infelizmente a gente tem que correr atrás da nossa imunidade. Tá? Vai do lado oriental, tem bastante exercício, bastante pontos que você pode ativar a imunidade e bastante exercícios também, que ativam a energia vital e tudo mais, tá bom? Saúde, gente. Mas é assim mesmo. Começou a usar manta de lã, pode ter certeza que no dia seguinte você vai ter alergia. Infelizmente. Ai, que coisa. Então, mas é assim, caras. Você tem que ter uma noção, né? Quando você acorda de madrugada, 4 horas da manhã, 4 e pouco, eu acordo às vezes antes e fico a noite inteira acordada. Fazer o quê? Que essa ressonância Schumann só encheu o saco, né, gente? Nossa, de uma certa forma, tirou todos nós do comodismo do humano. Principalmente as pessoas que são 5D e estão para despertar. Nossa senhora, outro dia eu fiz uma frequência e ainda por cima, frequência do A1, quase que eu abro o olho, o terceiro olho, sabe? Fazendo isso sentada, só pra vocês terem uma ideia. Bem, o negócio tá que tá, não sei não, acho que isso aí praticamente treinar a gente pro flash quântico que vai ter, entendeu? Que vai favorecer pra gente o nosso despertar, entendeu? Então tá treinando, tá favorecendo desclassificação da pineal, tá? Faça bastante frequência para isso, né? Tá bom? Tenta limpar a sua mente de coisas negativas, de coisas que não pertencem à tua vida, ao teu ser, à tua energia. A gente fazendo isso, tudo muda, entendeu? Muda, mesmo que você tenha medo do que está acontecendo, cara, vai com medo mesmo, você não tem o que perder nesse lugar, entendeu? Aqui a gente está num mundo de regeneração e que só vai acontecer daqui a não sei quantos anos, gente, entendeu? Por enquanto, é expiação e provas, para ver se a gente passa no teste dele, sabe? Eu sei que, olha, sinceramente, né? A gente é testado há 24 horas, todo santo dia, cara, pela espiritualidade maior. Entendeu? A espiritualidade maior não, a suprema, a maior, lá em cima. Entende? Aquela que não é coisas desse planeta, desse mundo, desse sistema solar. A gente tem que ver que é a fonte que nos testa. Não são os Anunnaki que nos testam.
Os Anunnaki tentam dominar todo mundo e fazer a gente de boiada. Entendeu? De empregados deles, entendeu? Sem consciência, sem conhecimento, sem atitudes, entendeu? Sem aquele ímpeto de revolução, entendeu? Né? Graças a Deus teve um renascimento, teve iluminismo, mas depois disso não tem mais nada, né, gente? A única coisa, assim, que eu vejo, assim, que o ser humano está bem abaixo da própria criação, que é a própria tecnologia, infelizmente, entende? Né? Está sendo, assim, a tecnologia está sendo usada pelos Anunnakis para nos controlar de alguma forma, até espiritualmente, viu? Que são as IAs quânticas e a medida da Alexa, né? A Alexa mexe na estrutura daquele lugar que você mora. Então, se você mora na tua casa mesmo, você que construiu, é outro nível. Mas você tem que ver se aquele lugar que você construiu não é nenhum cemitério indígena, não é outra coisa, entendeu? Beleza. Aí você pode fazer o seu feng shui, manter tua casa e tua família protegida. Caso contrário, né? Se o povo é tudo tonto, que não investiga a casa que vai alugar, é tipo você investigar o nome de alguém no SPC. É a mesma coisa, gente, no Serasa. Entendeu? Para ver se o cara realmente é bom, paga as contas direitinho, se não tem BO na polícia, um monte de coisa. É ou não é? Então, você não é destinatário, né? Que quer passar a perna no seco, algum negócio, algum projeto, alguma coisa, né? É a mesma coisa no outro ponto também, é a mesma coisa. Você investigar para ver se aquilo ali realmente é pro teu bem ou se não é. Entendeu? Então você tem que investigar quem morou ali, você entendeu? Quem foram os moradores anteriores, como que as pessoas, se teve gente que morreu ali, ou foi matada, morrida, ou de arrasta, tem que saber o porquê, e tudo mais. Porque a maioria dos cristãos não limpam a casa quando alugam, e muito menos quando deixam aquela casa. Eles não limpam a casa e dá limpinha para você energeticamente, espiritualmente, entendeu? Eis o problema. Aí, por mais que você não acesse nada, mas é um código, como se diz, que é manipulado por alguém que é o que está fazendo essa manipulação, né, do seu computador, seja lá o laptop, seja lá onde for remotamente, ele ativa certas coisas que você não ativou na sua Alexa, entendeu? Para trazer à tona o quê? Aquilo que estava guardado ali, de uma certa forma, que é o lado espiritual da casa. Ela consegue fazer isso, enxergar e falar com os espíritos que ainda estão lá naquela casa. Estava tudo quietinho, de repente ela traz à tona. Por quê? Porque tem um propósito, né, gente? Entendeu? Né? O medo. Os Anunnakis se alimentam do medo, como os reptilianos e outros aí. E a turma não acha que é verdade essas coisas. Entendeu? Tudo é coisa do demônio, tudo é coisa do diabo, entendeu o quê? Gente, não tem nada a ver. Tá? Coitado do Lúcifer, nem aqui ele tá mais, sabe? Foi tirar para bem longe desse lugar, desse setor. Entendeu? Da Via Láctea. Você vê que coisa doida, né? Pra vocês verem. É só aí, né, bebê? Fazer o quê? Não é não? Então, não ficou legal essa coisa do Corinthians. Tem que ficar direitinho na tua cara, na sua cabeça. Você vê. Tudo cede, né, bem? Né? Com certeza. Ai, meu Deus, não esqueci. Sol, né? Ai, que lindo, né? Lindo. É verdade, é muito lindo.
né? Aí, nossa. E aí, a questão é que começou a entrar raios de sol. O sol finalmente saiu. Imagina o frio que vai fazer. Mas eu tenho que abrir minha casa, circular energia, né? Por mais que seja frio, você tem que fazer isso depois. Você limpar a tua casa, as coisas. Aí você fecha. Mas fecha só com vidro, tá? Para continuar a claridade dentro da sua casa. Que é a melhor coisa que tem. Ai, olha, sinceramente, sabe? Eu não sei como que nós vamos aguentar ficar não sei quantos dias no escuro, entende? Por isso, gente, seja esperto. Seja espertinho, seja espertinha, tá bom? Porque a gente tem que ser esperta, essa altura do campeonato. Pra fazer o melhor pra gente, sabe? Porque ninguém vai fazer, viu, gente? Caia na real, tá bom? Ai, achei a meia que eu queria. Que legal. Achei. Achei você. Que mais? Tá bom. O que é isso aqui? Tá legal. Eu tô vendo aqui a exposição. Eu estou com uma touca do Corinthians, né? Ai, meu Deus, que legal. Ai, gente. Sabe o que é mais chato? É quando uma pessoa... Gente, fala a verdade, tem tanto canal no YouTube, em outros lugares aí, também no Instagram, até que no Face tem, sobre alma gêmea. Gente, alma gêmea não é o que vocês acham, não. Tá? Não é, não. De jeito nenhum. Tem alma gêmea que é do bem. Tá? É do bem, né? Que aquelas são afins, que vieram aqui ajudar você no seu processo interior espiritual. É ou não é? Né? Entendeu? Estão aqui para ajudar você, para caminhar com você. Às vezes é por pouco tempo, mas às vezes não. É até o fim da vida aqui, entendeu? Principalmente quando é destino seu e tudo mais. Aí é outro sistema. É amor verdadeiro, é na tua vibe, é no teu propósito, é na tua espiritualidade. É também, sabe, no teu nível. Aí é outros 500. Mas a maioria é karmática, por incrível que pareça. Infelizmente. Mas tem uma que é específica, que veio para o primeiro propósito aqui. Só que a pessoa abandonou você, se deixou levar por coisas desse mundo, entendeu? Material, né? Por causa de família, sociedade, um monte de coisa. Deixou a espiritualidade, tirou você desse caminho, entendeu? Colocou outro caminho e outra alma gêmea certa agora e predestinada para você. Só que essa pessoa ainda está vinculada a você de alguma forma. Você já desapegou, já soltou, já liberou, já perdoou, fez tudo que tinha que fazer para liberar essa pessoa, essa energia dessa pessoa. Entendeu? Só que a pessoa que não libera. Porque a pessoa que tem pendência para pagar com você e com ela mesma. Só que a pessoa não libera isso. Entendeu? Então fica aquela presença espiritual nas tuas costas, entendeu? Que nem, como que eu posso dizer para vocês? Essa é a experiência mais terrível que tem. Porque você pode tomar 1000 banhos de ervas. Não tira a presença da pessoa das suas costas. Porque tá ligada à sua alma de alguma forma, tá ligada por sentimento, tá ligada por outra coisa, também por energia de pensamento, entendeu? E isso interfere em você de alguma forma telepaticamente, energeticamente. E a pessoa, eu não sei se é reikiana ou não, mas interfere na tua energia. Hoje mandou pra mim, entendeu? Energia de tristeza. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue fazer nada por ela mesma. Mudar a própria vida, ir em busca das suas coisas, o seu verdadeiro propósito desse mundo. Porque agora a missão e o meu propósito totalmente mudou devido à minha mudança.
Então agora tem uma chance de uma nova vida, de um novo começo, outras pessoas melhores na vida dela. Só que ela não enxerga isso. Ou talvez não queira enxergar. Entendeu? Certo? Por quê? Porque é levada pelo ego, então é orgulho, vaidade, essas coisas desse mundo, que são perecíveis. E a pessoa não está entendendo que o que ela vai levar é a alma, é a essência, é o legado, como que eu posso dizer? São os frutos que plantou nessa vida. E não está enxergando isso, gente. Sabe? E às vezes a pessoa fez curso superior, sabe? Está na área de saúde e principalmente com relação, sabe? Pessoa que é um psicólogo e não fez nada por si mesmo. Como que pode tratar dos outros, gente? Sabe? Se não trata a si mesmo, não se ama, não se valoriza, não se respeita, não se autocuida, não tem autoconhecimento, não busca autoconhecimento, não busca aprimorar a sabedoria, elevar sua espiritualidade, essa energia. Nossa, hoje em dia você tem de tudo para fazer para você ficar numa boa. E a pessoa está sempre negativa, sempre para baixo, porque se sente inferior às outras pessoas e até a mim. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu processo. Se eu tô bem no meu processo é porque é caminhada minha, entendeu? Né? Aprendizado, experiência, conhecimento que eu tô adquirindo. Agora a pessoa não, tá parada no tempo, tá vivendo de passado. Porque eu acho que a única coisa que alimenta ela é aquela fase antes de tudo, toda a merda, entendeu? Acontecer na vida dela. Por causa do quê? Porque não soube dar nãos, não soube dar limites para as pessoas, principalmente da família ou dos amigos, de interferir. Aceitou o que a família queria, que impôs, e mais os traumas de infância e tudo mais, que faz com que essa pessoa sempre seja suscetível à manipulação, à chantagem emocional e um monte de coisa. Não se curou, entendeu? Não procurou ajuda das pessoas certas. Tem dinheiro, mas não procurou ajuda certa. Então, aí como é que faz, né? Aí fica vendo a vida da gente, tendo inveja da gente, falando mal da gente, porque a gente tá fazendo, entendeu? E não quer que a gente faça. Sabe aquele tipo de pessoa que não quer que... Como ela não é feliz, não quer que você seja? Como ela não evoluiu, não quer que você evolua? Esse tipo de gente que quer bloquear a gente, todo o setor da vida da gente, porque ela não consegue viver o que você vive, não consegue fazer o que você faz, sabe? Fica só no julgamento, na comparação. Então fala mal da gente pros outros, entendeu? Para impedir que os outros venham até você e você possa cuidar dessas pessoas e fazer da vida delas melhor, entendeu? E tudo mais. E né, fazer o quê, né, gente? Olha o tamanhinho da pessoa. Ela mesma se inferioriza porque ela não procura melhorar, não procura se amar, não procura ver as coisas de outra forma, entendeu? É complicado, gente. Tem gente assim, viu, na vida de todo mundo. E as pessoas ainda querem voltar com os ex da vida, né? Só que essa ex-amizade, eu não quero mais. Essa ex-alma gêmea, eu não quero mais. Porque me abandonou, me decepcionou extremamente. Extremamente. E não foi só ela, foi também outras pessoas de outros setores da minha vida. Entendeu? Graças a Deus, eu acredito assim que quando você está aqui por um propósito maior... A própria vida, a espiritualidade suprema, maior e menor, ela mostra para você que esse, por exemplo, a família, tá valendo a pena? Não. Então, tchau. O lugar que você trabalhava, você conseguiu saber o tipo de pessoa que trabalha ali. E como tá, né? Você entendeu? E você ama a educação, você amava seus alunos, amava teu propósito ali, tal, tua missão ali, mas acabou. A mesma coisa com relação à sua família, acabou. Agora você está vivendo o que é teu. E o que é teu, ninguém mexe. É teu de merecimento. Entendeu? Por mais que queiram mexer, queiram encher o saco, você entendeu? De uma certa forma. Porque só pessoa que enche o saco é porque não foca na própria vida. No próprio propósito que está aqui, realmente naquilo que realmente está aqui, nessa segunda opção, nessa segunda chance que a espiritualidade talvez esteja dando para essa pessoa, para ela fazer da vida dela e ela um pouco melhor do que ela estava, né? Mas
A pessoa se deixa levar pelas coisas desse mundo, que são perenes, até. E aí não agita a própria energia vital para poder ter uma vida melhor e coisa parecida. Só se relaciona com pessoas que sugam a energia dela ou que aproveitam dela de uma certa forma e os canais de energia que ela favorece para detonar mais a energia dela. Então, quer dizer, a pessoa não tem nem esse cuidado, sabe, de se autopreservar, né? Não se preserva das coisas que são perecíveis, que não são boas, que não são positivas. Complicado. A pessoa, sabe, uma pessoa que só vive telepaticamente falando sempre a mesma coisa, não é para você? Sabe? Parece que enroscou a vitrolinha. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo assunto, sempre o mesmo vocabulário e sempre a mesma energia ruim, gente. A pessoa não muda nada. Quando você tem essa percepção da energia dos outros, você sabe que a pessoa pode estar falando um monte de coisa linda, maravilhosa, mas por dentro é outra coisa, né? A pessoa, ó, eu tô sentindo a tristeza dessa pessoa nas minhas costas, gente. Eu gostaria tanto de falar o nome completo dessa pessoa, onde mora. Nossa, fica na ponta da minha linguinha para poder falar. Porque eu já tô com o saco cheio disso aí, entendeu? Com o saco cheio, entendeu? Tá louco, até quando é isso? Entendeu? Aí, quando acontecem coisas ruins com a pessoa não sabe que as más escolhas que ela fez, é energia ruim que ela alimenta. Você tá entendendo? Pessoas horrorosas que ela tem em relacionamento. Então, ela acha que nunca vai voltar para ela o que é dela para ela pagar. A lei do retorno existe, queridinha. Mas você acha que sou eu que mando as coisas ruins para você. Não é. É que aqui minha proteção é muito grande. Então bate, rebate e volta para você. Acredite nisso. Que a espiritualidade está com o saco cheio já dos abusos da sua parte e do povo que você usa para poder fazer mal para mim. Vou fazer o quê? Vai? Então, eu não acho assim que não é, a gente não quer o mal da pessoa, a gente quer que a pessoa acorde, né? E se resgate antes que seja tarde demais. Mas, às vezes a pessoa não quer, né? Quer continuar nesse contexto ridículo. Depois xinga a gente de idiota, de ridículo, de cretina. Olha o nível da pessoa. Pessoa que usa esse tipo de palavra, sabe, de ofensa e tudo mais, é porque ela tá puta da vida com ela mesma, com a vida dela. Então, quando a pessoa joga pra você, ela tá falando dela mesma, cara. Ela que é idiota, a cretina, a ridícula. Entendeu? Por continuar do mesmo jeito e não achar saída para as coisas dela. Por mais que eu exista, ela assista às vezes as minhas coisas, não sei como, pelo Facebook, como agora, com certeza, gente. Se ela não, gente, impossível. Uma pessoa, né? Falta clareza, né? Entendimento, sabe? Reflexão, não sei lá. Porque uma pessoa ouvir o que você fala e não aprender com isso, e não parar para ver os próprios atos, atitudes, escolhas e o que ela apronta contra ela mesma, entendeu? E não ver que realmente ela está errando com ela e querer reverter isso tudo para melhor, né? De outra forma, fala sério. O que esse ser está fazendo, entende? Eu não, sabe, eu já analisei tanto isso, 25 anos de análise. Tipo assim, se eu fosse escrever um livro sobre essa pessoa, sabe? Para que outras pessoas não caiam na mesma coisa que eu caí, sabe? Eu acho que é legal quando a gente enxerga isso. Demorou para mim enxergar. E como? Oi, Margelino, Simeão. Buenos dias, querido irmão. Espero que aí na Argentina não esteja tão frio. Aqui tá frio. Começou a esfriar no sul, agora chegou no sudeste. Dá pra crer, meu querido? Espero que eu esteja ajudando você de alguma forma, porque é complicado, cara. Eu acho que eu sou a única do planeta que tem esse problema, entendeu? De alguém que não sai da aba, sabe? Mas nem a pau juvenal.
Quando é encosto, tudo bem, a gente vai no centro e tira, entendeu? Mas quando é uma gêmea que não se encontrou, que não se ama, não procura fazer o melhor por ela e de uma certa forma se arrependeu de ter feito o que fez comigo, entendeu? E segura a gente energeticamente, é outra coisa. Complicado, entendeu? E às vezes faz mau uso da sua espiritualidade, entendeu? Com outras pessoas, porque julga, compara, sabe? E, né, vocês entendem, né, o que eu tô falando. Porque às vezes a gente faz assim, por exemplo, quando a gente não é a gente mesmo, a gente cria um padrão, entendeu? Uma estratégia, um personagem para enganar todas as pessoas à sua volta, principalmente as pessoas da sociedade, aquela coisa toda. Só que uma hora a gente não sustenta o personagem por muito tempo, como se fala as máscaras, né? Elas sempre caem. Uma hora ou outra vai cair. E todo mundo vai descobrir que aquela pessoa não é aquela pessoa maravilhosa que todo mundo acha, entendeu? E é aí que é o problema, né? Porque a pessoa, eu acho que todo mundo aqui tem a obrigação de melhorar a si mesmo. Você entende? Superar defeitos, vulnerabilidades, fraquezas, inferioridade. É porque aqui é um país um país onde diz, né? Mais um mundo de provas e, né? Inspirações, né? Você é testada todo dia pela espiritualidade, para ver se você não dá mancada com você no teu coração. Essa pessoa, ela tá dando mancada desde quando eu conheço, entendeu? O que fez comigo. E ainda tá fazendo. Eu falo, pô, qual que é o barato, cara? Por exemplo, só pode ser obsessor fazendo a cabeça, entendeu? Ou sei lá o que, zombeteiro, seja lá o que é do lado espiritual que tá fazendo a cabeça dela, ou realmente tá piradona, tá fora do eixo, entendeu? Tá procurando de ajuda, precisando de ajuda. Tem dinheiro, por que não vai atrás de gente boa para tratar, né? É isso é o problema. Vai sempre, sabe, por influência, interferência de não sei de quem. Ai, tal pessoa é boa, vai lá, gasta dinheiro à toa, não resolve nada. Porque não é a pessoa certa, né? Entendeu? E eu já direcionei muitas vezes aqui no Facebook para essa pessoa, porque ela sempre acaba assistindo por alguém, né? Porque a pessoa não está no meu Facebook, não sei como que ela consegue ter acesso. Ainda tem mais essa, né? Você vê. Tem alguém aí que tá passando informação, mandando as minhas lives, os meus vídeos, as minhas coisinhas pra pessoa. Vai fazer o quê? Se eu ajudasse, pelo menos, né, mudar a pessoa para melhor, né, tudo bem. Mas não, a gente vê que cada dia que passa, eu evoluo e a pessoa tá lá atrás ainda, sabe? Bebendo da mesma água parada lá atrás do passado. Você entende? Então é triste, viu? É triste porque eu gostaria que a pessoa fosse feliz na vida, sabe? Fosse feliz, fosse livre, tivesse uma vida nova, pessoa que eu amasse de verdade, sabe? Porque nunca foi amado de verdade. Nossa, ia mudar tanto a vida dessa pessoa, mas não, continua aqui nessa cidade do mundo, né? Que é essa cidade que eu tô, que eu não gosto daqui nem um pouco, e tá na hora de eu me zarpar daqui, entendeu? E a gente vê que quando a gente não agrega no lugar, a gente tem que ir embora, gente. A gente não tem obrigação de ficar, sabe, participando de família tóxica, de gente tóxica, você entendeu? A gente era pra ter chutado o balde faz tempo. Falado da merda, o foda-se, dado foda-se e saído disso aí e tentado uma vida nova. Mas por medo não vai nada, gente. Sabe? A pessoa falou pra mim que ia vir tomar café aqui em casa. Eu falei assim, tá, até parece. 25 anos a pessoa fala que vai vir tomar café comigo de madrugada. Não veio fazer isso até hoje, gente. A única coisa que faz é pegar o carro, às vezes, de alguém emprestado para não dar na cara, né? Porque certas pessoas conhecem, né? Então o que acontece? Pega o carro, ou estaciona do outro lado da rua, ou estaciona em frente de casa, no lado da garagem. E fica lá dentro, fechado, dentro do carro, entendeu? Com o pé no freio, segurando. O máximo que aguento, já fiz o teste. 15 minutos, depois vai embora. Entendeu? E é isso, gente.
A pessoa não muda nada. É sempre os mesmos mecanismos, a mesma coisa, o mesmo comportamento, as mesmas ladainhas, as mesmas coisas. Gente do céu, como é que pode? E às vezes eu fico perguntando, as pessoas que convivem, que são do bem, já saíram fora dessa relação aí, de amizade, seja lá o que for, porque não aguenta, não suporta. Principalmente se for uma pessoa sensível, que nem eu, assim, sensitiva, ou com uma espiritualidade desenvolvida, não aguenta ficar perto dessa pessoa. Com certeza, pode ser no barzinho, pode ser em qualquer lugar. A pessoa vai embora. Ah, eu vou embora, dá licença, tchau. Entendeu? Porque não suporta. E principalmente quando a pessoa abre a boca, começa a julgar, comparar, falar mal dos outros na mesa, entendeu? Na panelinha ali, entendeu? Ninguém aguenta, gente. Até um certo ponto, um grupo de pessoas aguenta. Depois não aguenta mais. Depois calforria, sabe? Gente, o que é isso? Não é um grupo positivo que me traz coisas boas. É um grupo que só traz coisa ruim pra minha vida, pra minha família, pra minha energia, pra minha saúde mental, principalmente. Falei, não, que isso? A vida não é seguir padrão de gente velha. Caiu na real. Gente velha, eu falo, aqui as pessoas que não querem evoluir. Aquelas que não aprenderam com a vida e não trazem nenhum exemplo positivo da vida, não. Aquele tipo de pessoa que continua amargando a gerações e gerações de famílias aí, porque, gente, não muda. Tem alguém que quebrou o padrão naquela família ali, porque se não quebrar o padrão, os descendentes dessa família, Nossa Senhora da Aparecida, não tem salvação, não. E o duro que as pessoas acham que é só na religião que busca salvação. Não é, gente. É aprisionamento do mesmo jeito que dentro da família. Como no emprego, numa empresa. É tudo controle da sociedade Matrix. Entendeu? E as pessoas não entendem ou não querem entender, eu não sei. Gente do céu, será que eu sou muito demais para muita gente? Porque, gente, o povo é muito ignorante, muito medíocre. É que nem aquele pessoal que estuda na USP hoje em dia, sabe? Que não conhece nada, não sabe de nada e se acha. Na hora que confronta, apela. Entendeu? Por isso que o Brasil não vai para frente, né? Entendeu? Por isso que eu gosto da Europa, né? Outro nível. Fazer o quê? Como se diz, nas Américas é sempre tudo dominando, né? É sempre assim. Por isso que não muda também. Por isso que eu não acredito em salvadores da pátria. Acredito em povo que acorda do pesadelo pro novo, sabe? Vocês não concordam comigo? Com certeza, absoluta. Gente do céu, fala sério. Eu falo assim, olha, não é decorando a Bíblia que você se salva, é você entendendo o que tem nas entrelinhas dela. Se você entender e colocar os agnósticos também, entendeu? Do Mar Morto, você vai entender melhor. Não é do Mar Morto mesmo? Eu não lembro mais. Eu sei que é verdade. É os agnósticos, né? O manuscrito, né? Exatamente. Lá tá os verdadeiros evangelhos que tiraram da Bíblia, sabe? Para que o ser humanino acordasse e visse a verdadeira face de Jesus verdadeira e a verdade verdadeira que ninguém mostrou até hoje. Agora o Trump tá trazendo, quero só ver se esse povo, pelo menos ele já reuniu todas as religiões lá dos Estados Unidos para abrir o caminho, né? Porque lá o povo é mais evoluído até na religião, né? Por incrível que pareça. Graças a Deus. Mas olha, mas aqui no Brasil, aqui é tudo controle de boiada, até no espiritual. Por isso que o povo não sabe fazer nada por si mesmo e melhorar o Brasil, entendeu? Eis o porquê, né? Fazer o quê? É a mesma coisa, o mesmo mecanismo, o mesmo controle, só que muda, né? Do individual para o coletivo, mais nada. Aqui no Brasil é fácil de analisar essas coisas. Nem falo nada. Nossa senhora, quando nas minhas lives bato de frente com tanta gente, meu Deus. Sempre tem uma religião achando que é melhor que a outra, sabe?
Meu, aí você fala que espiritualista e universalista. Meu filho, se você não tá contente, pode ir embora, entendeu? Né? Ou você se agrega ou você sai fora, sabe? Eu acho assim. A mesma coisa na minha vida. Ou você agrega ou você sai fora. Entendeu? E vai fazer o seu. Mas não tem nada a ver com isso. Com a sua vida, com o seu processo, com os problemas. Porque quem tá causando é você mesmo. Não sou eu. Entendeu? Porque todo mundo acha que o mal que chega na vida da pessoa é você que manda, é fulano, é cicrano. Por isso que faz mais mal ainda quando vai no centro e faz por falta de conhecimento, sabedoria, né? Da situação. Esse é o problema desse povo tapado. Aí o que acontece? Aí o mal que você chega para eles não é o mal. É simplesmente o reflexo do que você fez de mal para os outros. Ou contra si mesmo. Não é verdade? Então, cara, fala sério. É por aí, tá entendendo? O povo não entende, eu não sei, meu pai do céu. Eu nunca vi um atraso de vida desse jeito. Cara, é muito foda. Desculpa o foda, viu? Porque eu já tô com o saco cheio desse povo. Mequetrefe, sabe? Meu Deus do céu. Por isso acho que mataram tantos idosos na Covid. Por quê? Porque nos idosos, com certeza, aqueles de bem, que é a maioria, que eu acredito, que era de bem. Porque, né, a gente sabe a diferença do bem e do mal, né? Você entendeu? As pessoas mais simples, mais humildes, têm mais sabedoria do que muita gente com diplominha debaixo do braço, sabe? Né? Porque é nas ações que a gente vê o valor do diploma da pessoa, né? O diploma da vida, ele é muito mais valioso. Aquele que tem espiritualidade evoluída, independente de religião, sabe? Né? Quiseram matar os avós benzedores, os avós que faziam remédios, faziam comidas caseiras que realmente curavam, mantinham a gente forte, mantinham a gente com vitaminas no organismo, né? Não é verdade? Uma plaqueta sustentável, não é? Não compravam coisa de mercado, né? Então, não traíam as próprias origens, né, gente? Não é verdade? Uhum. Por isso que eu falo pra você como o mundo tá hoje. Dependendo da própria herança. Na Itália a herança continua, graças a Deus. Amém. Por isso que eu gosto da Europa, porque eles não mudam muito rápido a questão da herança que trazem dentro das suas famílias, entende? Aquelas que são ruins mesmo, e todo mundo sabe que é ruim, entendeu? Né? Por isso que eu falo, é diferente, gente. A Europa e a Ásia dá de 10-0 nas Américas, gente. Nossa, que horror. Saber que eu era do lado de lá, que eu era do norte, tive que vir pro sul, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Vim aqui para pagar karma e para sair daqui para voltar para lá de novo. Olha que coisa mais besta, mas tudo bem, vai. Vai entender a espiritualidade da gente, né? Vai entender, né? Essa espiritualidade louca. E quanto mais eu entendo, mais eu me liberto de certas coisas. Eu agradeço a minha superioridade maior que está comigo sempre, né? Graças a Deus. Que loucura. Bem, não é fácil não. Digo pra vocês que não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, tava bom, né? Mas não é do jeito que a gente quer mesmo. É do jeito que tem que ser feito, entendeu? E a turma não entende. Nossa, que tanta ilusão esse mundo. É ilusão, ilusão, ilusão. Total. Total ilusão. Sabe? Total ilusão. Sabe? Por isso que eu falo pra vocês, se você tem conhecimento de filosofia, você não cai nessas roubadas dessa Matrix. Se você faz psicanálise, você entende o tipo de gente que está nesse mundo e você não cai de novo. Então a psicanálise com a filosofia é tudo de bom, entendeu? Com certeza. Agradeço as minhas amigas por estarem sempre direcionando, porque elas têm uma missão muito grande na mídia, né? Para direcionar esse povo que tá aqui. Ai, porque do jeito que tá não dá. E a pessoa mantém aquela energia de tristeza nas minhas costas. O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Fala pra mim.
Que nem o padre exorcista tira do você. Você vai fazer o quê? Você deu todas as chances e oportunidades para a pessoa vir até você para você poder direcionar. Não aceitou por causa do ego, do orgulho, besta, da vaidade. Você entendeu? Você vai fazer o quê? Só a espiritualidade suprema para tirar, entendeu? E já pedi. Eu já pedi. Já perdoei, já fiz tudo que eu tinha que fazer no meu processo com relação a essa pessoa. Mas a pessoa não faz com relação a ela mesma. Que é se auto-perdoar pelas coisas que ela não fez para ela. Por aquilo que era sagrado que ela devia ter preservado. E ela não preservou. Deixou na mão dos outros. Entendeu? É duro, viu? Entendeu? Quando você ama uma pessoa, é legal. Até um certo ponto. Quando a pessoa aceita esse amor teu para converter em coisas boas. Mas não. Repudiou, pisou em cima. E outras coisas também. Nem precisa falar nada. Por causa da sociedade, por causa da mãe, por causa da não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, você vai fazer o quê? Não é? Não aceita você do jeito que você é. Não assume você. E nem o que sente por você. E ainda, sabe... Ainda degrine você para os outros, fala mal de você, fala um monte de coisa errada. 25 anos isso. Você acha que numa certa hora, num certo momento, você entendeu? Esse amor não acaba? Acabou. A pessoa fez isso. Depois eu não tenho nada a ver com isso. Tem, mas alguma coisa a ver? Não. Cada um com seus problemas. Agora é ela e por eu por eu mesma. Entendeu? Tem nada a ver, não tem nada a ver. E não tem nada nenhuma responsabilidade com relação a essa pessoa. É essa pessoa que tem que ter responsabilidade e crescer. Porque tem 54 anos e não amadureceu ainda. Por incrível que pareça. Entendeu? Também tem outra, né? Tem também a questão da família. Pessoas que não largam a gente de jeito nenhum. Fica com a gente pensando 24 horas. Entendeu? Só fez caca na vida da gente. Não ajudou em nada. Ajuda sempre aquela questão de dupla, como se fala? Duplo sentido. Entendeu? Dupla intenção. Né? Então, quer dizer, a gente nunca está totalmente livre se a gente não dá os nãos e colocar os bloqueios, colocar os limites nas pessoas. Porque até um certo ponto, as pessoas têm inveja da gente, do que a gente é, do que a gente faz e tudo mais. Pessoas que não dão valor para seus talentos, qualidades, habilidades, não fazem parte das coisas tuas, sempre teve inveja, sempre teve, sabe, não querer o teu bem, entendeu? Sempre... depois, para disfarçar com relação ao resto da família que cobra, o que fala e coisa parecida, fala que está fazendo, fala que está frequentando igreja, fala que está faltando isso, fazendo aquilo. Gente, na prática não é nada disso. É sempre duplo sentido, sabe? Porque quando você pega pessoas falando para você, você tem um intuito, certo? De fazer uma coisa na tua vida. E a pessoa fala que você tem que se aposentar e ficar quietinha no teu canto, aí outros 500, né? Não, né? Meu Deus. Eu acho que ninguém quer migalhas para alimentar a vida da gente, não. A gente quer a gente por inteiro. A gente não quer uma pessoa por inteiro com a gente. 100%. Não ficar recebendo migalha dos outros. Até parece. Migalhas podem alimentar galinhas, pombos, é ou não é? E o resto? Não é não? Tá? Valeu. A gente tem que se aperceber de muita coisa nesse mundo. Que a gente não é aquela coisa assim, dá um pouquinho ali, você vai aceitando aquilo, até que ponto? Você se doa pra caramba pra ajudar pessoas e as pessoas não valorizam, não respeitam, não te ajudam na hora que você precisa, né? Como se fala, agora, desde o ano passado pra cá, tô precisando pra caramba de ajuda. Quem tá me ajudando são pessoas que eu nem conheço. Dá pra crer que legal? Por isso que você vê que naquele montante de gente que você ajudou,
Nenhuma te deu valor, nenhuma te respeitou, nenhuma te realmente era teu amigo, tua amiga de verdade, ou teu colega que estava ali sempre ali do teu lado. Gente, ilusão total. A família é a mesma coisa, tá? Falar à distância é ótimo. Nossa, não incomoda a minha vida, não interfere na minha vida, porque eu não quero. Sabe? Cansei. Entendeu? Então, é uma beleza, porque eu também cansei. Cansei de ser usada, de ser, sabe, pessoas só que falarem mal de você pelas costas, de degrinirem tua imagem, só para elas se valorizarem, se sentirem melhores do que você, sentirem, sabe, o ó do borogodó. Ah, pelo amor de Deus, chega de palhaçada, sabe? Agora chegou um mundo pra gente, de um mundo maravilhoso, só que a gente tem que tirar esse lixo todo. E esse povo que não agrega na tua vida de forma positiva, cara. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Então, larga a procrastinação, a preguiça, a autossabotagem, porque já deu, né? Pelo amor de Deus, você vai ter que tomar remedinho pra isso? Vai ter que fazer terapia pra isso? Isso daí é uma falta de... Isso daí, pra mim, a única coisa que mostra pra mim é falta de consciência de si mesmo. Falta de consciência, falta de amor, sabe? Porque, sinceramente, a vaidade é só autoestima, gente. É só carcaça. Dentro é outra coisa. Dentro da gente é outra coisa. Tá? Você tem que salvar o que é o seu sagrado, preservar o que é tua intimidade, privacidade, tua essência, teus sonhos, suas coisas. Não ficar falando pra todo mundo. Porque você sempre vai ter um invejoso, invejosa, que você conhece, que faz parte da sua vida, que vai querer a tua vida, entendeu? Vai querer, por mais que frequente a casa, teu churrasco, não leve nada, entendeu? Tá? Frequenta a sua casa de praia, sua chácara, teu sítio, tua fazenda. Você tá entendendo o nível? Porque na hora que a gente perde tudo, saúde, casa, fazenda, isso e aquilo, o que sobrou, hein? Para e pensa, o que sobra? Hã? Fala pra mim. Porque eu gosto da Ana Beatriz, porque ela fala... Ai, eu adoro aquela mulher, gente. Ai, eu amo aquela mulher. E a Andréia também. Fala sério, a Débora, a Gabriela, são pessoas maravilhosas. Fala na bucha. Explica direitinho, que só que é retardada. Acho que nem retardada é capaz de entender, gente. Entendeu? Tem retardo mental, mas entende, o duro inconsciente. A pessoa totalmente consciente da vida, de si mesmo, do que veio fazer aqui. Gente do céu, é muito louco. Caraca, mano, fala sério. Meu Deus. E ela fala desse jeito. Você nasceu sozinha, você vai morrer sozinha. Então, por isso que a gente tem que ser uma mulher empoderada, independente, de verdade, sabe? Sabe? Resgatar o que é seu dentro de você, de melhor, e fazer o seu melhor por você. Porque ninguém vai fazer. Tá legal? Muito fácil. Ai, eu me esqueço meu ex. Ai, e aquelas mulheres, então, que foram vítimas de narcisista. Pior ainda. Né? Porque, de uma certa forma, fizeram tanto... O cara fez tanto estrago na cabeça dessas mulheres, que na autoestima, no amor próprio, nas coisas dos valores, nos princípios e tudo. Que a pessoa chegou a chegar assim, uns nada na vida. E acha que sendo um nada na vida, ela merece um nada. Então, continua do mesmo jeito. Essa pessoa precisa de ajuda. Realmente, de psicoterapia, de psicanálise, com certeza. Absoluta. Urgente. Só que tem pessoas da família que sabem que a pessoa está passando aquilo ali e não faz nada, gente. Acho que é normal, que é natural. Ah, normal, natural, para quem está passando, para quem acostumou com aquilo. E aquela pessoa que não, que está ali vivendo uma vidinha maravilhosa, mas vê que aquela pessoa está vivendo uma vida horrorosa, e por causa de gente da família dela ainda por cima, e não faz nada. Vê, aceita... E como é problema seu, você não vai fazer nada. Você vai continuar vendo a pessoa sofrendo, definhando ali, e não vai estender uma mão e socorrer. Então você é pior do que o cara que tá fazendo, da tua família, que tá fazendo mal pra pessoa ali. Ela não é, né? Por isso que cuidado com mães narcisistas, sogra narcisista, que são os piores seres que existem nesse mundo, porque
não tem empatia, não tem coração, não tem nada. Ele só quer se dar bem em cima dos outros. Sugar todo mundo e depois que você virou como você fala, uma laranja, entende? Você chupou os dois lados, até o bagaço da laranja, e jogou fora. Quem que vai pegar? Fala pra mim. Quem que vai pegar? Entende? Então, aí que tá. Não seja uma laranja. Pra ser chupada até o máximo, né? Pra depois sobrar nada de você. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, a mulherada tem que se preservar, pelo amor de Deus. Não só a mulher, mas também, né? Os homens também, porque homens também são seres humanos. A gente tem que esquecer esse negócio de gênero, de diferenças, divergências, sei lá o que for, sabe? E ver a pessoa como ser humano. Enquanto a turma não vê isso como ser humano, e brasileiro como sendo brasileiro, independente de direita ou esquerda, a gente não vai mudar nada nesse mundo. Só isso que eu falo pra vocês. Porque todo mundo aqui tá para ser um mundo mais colaborativo. Todo mundo empata, altruísta, generoso, simples, humilde, bacana, essência, valores, sagrado, espiritualidade elevada. Mas como que a gente vai chegar nesse nível? Eu só tô querendo paz no meu momento. Entendeu? Imagina. Tô querendo paz. E vocês, gente? Ô, meu amor, vem cá um pouquinho. Eu sei que você se interessa. Eu tô vendendo 2 litros de vodka. Um de limão para fazer caipirosca. Eu também gosto. E um de maracujá para fazer batidinha. Com leite condensado, aquelas coisas. Porque tô precisando de grana. Entendeu? Eu tô vendendo cada litro a R$10 mais barato do que o Fabinho, mais barato que no mercado. Eu dou uma olhadinha. Hoje eu não fui trabalhar hoje, senão dá pra comprar hoje. Ah, valeu. Porque hoje ele não passou em casa. Tá bom. Entendeu? Tá, jóia. Dependendo se eu fazer alguma coisa, eu tenho assim. Tá bom, Léo? Tá bom, bem? Ah, aí você me ajuda um pouquinho. Obrigado você. É que passou um amigo meu que gosta de uma destilada. E eu tô vendendo porque eu tô parando de beber destilada. E aí eu tirei do meu barzinho e falei, cara, você quer... eu tô vendendo 2 litros de vodka, você quer? Porque eu não posso tomar mais, né? Então eu tô tirando. Né? Porque a única coisa que faltava é destilado, a cerveja, as outras coisas eu tirei tudo. É sempre a vodka, sempre acabava tomando um ginzinho, sabe? Sempre gosto de fazer batida. Mas aí, né, tem que tirar, né? Porque eu tô limpando meu organismo, né, dessas coisas. Só ficou o cigarro agora. Que esse é o que eu acho mais difícil. Mas eu vou conseguir, se Deus quiser. E porque sempre eu tiro e volto, sabe? Depois da menopausa que ficou pior, eu acredito. Não sei se tem alguém que é fumante e depois da menopausa piorou a situação, né? Qualquer coisa vocês me falam aí, tá bom? Me comentem aí, por favor, me dê uma dica como a gente faz, porque a ansiedade sabe, me tira do sério, gente, não adianta. Tô tentando diminuir faz tempo e tirar de vez, porque não pode tirar de uma vez, porque toda vez que eu faço isso, eu me ferro porque a pressão sobe e não abaixa depois. Entendeu? Cada organismo reage de um jeito, né, gente? Já fiz de tudo, vocês imaginam, pra sair do cigarro. Mas aí, até nos tabagistas anônimos eu já fui. Mas aí também não funcionou. Depois eu comecei a passar perrengue, aí já viu. Tem gente que colabora pro perrengue, né? Vocês sabem de quem tô falando, né? Que foi o assunto da live, né? Então, se você tem alguma situação parecida, igual, comenta, por favor, nessa live, viu? Porque vai ajudar muita gente, né? É que nem o pessoal que tá passando pelo processo da ressonância Schumann, né? Passando pelas coisas que estão sentindo e tudo mais. Se a pessoa não fala, a gente não tem aquela concepção que realmente tem pessoas iguais a você passando pela mesma coisa. Então, por isso que eu peço para vocês também comentarem na live aqui, para ajudarem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, né? Entendeu? Porque tem coisa que não tem respostas,
entendeu? Só a gente expondo o que a gente passa para que as pessoas entendam que tem mais gente igual a você passando. Porque parece que até hoje, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa... Gente, ninguém deu resposta para mim. Eu que tive que buscar dentro de mim e na espiritualidade suprema, porque senão eu não ia conseguir nunca entender isso aí, entendeu? Agora, fala pra mim quem tá passando, né, faz tempo e não tá sabendo o que é isso, gente. Já foi em centro, já fez um monte de coisa arada, não adiantou nada, entendeu? Porque sempre tem aquela questão que às vezes quando a pessoa tá centrada em outra coisa, outra pessoa, outro relacionamento, e tá tudo lindo, maravilhoso, desliga essa conexão. Agora, quando a pessoa não tá bem, aí ela liga, entendeu? A conexão com a gente. Por quê? São coisas com a gente que a pessoa não liberou. São coisas com a gente que a pessoa tem pendência e não veio resolver. Não veio pedir perdão, não veio falar a verdade. Você tá arrependido, não veio buscar, sabe? Conversar. Porque tem medo de receber um não de entrada, ou de ser maltratada, ou coisa parecida. No meu caso, não. Eu trataria super bem a pessoa. Mas, né? É aquele tipo de coisa, né? Você vê. Então, gente, eu espero que vocês comentem aí se vocês têm uma situação parecida, igual, sabe? Que já passou. Fala, se você já resolveu, passa pra gente, tá? Né? A estratégia, né? De solução para isso, ou a solução para esse tipo de coisa. Agora, se você não passou, tá passando, coloca aí também, porque uns ajudam os outros aqui, né? Tá bom? Tá joia? Então, um abraço para vocês, tudo de bom aí. Por favor, se cuidem, tá? Se cuidem, porque se você não tiver uma estrutura psicoemocional legal, uma mente que trabalha a seu favor, tá? Pode esquecer, entendeu? E uma espiritualidade que te acompanha, né? Que te direciona, é outros 500, vocês sabem disso. Então, lembre-se, a saída está sempre dentro da gente. Por isso, busquem sempre o autoconhecimento, pra vocês não estarem na mão desse tipo de pessoa, tá bom? Tá legal? Um abraço para vocês aí, um bom dia. Obrigada, Margelino. Obrigada. Conversa comigo no Messenger, tá bom? Pra gente se conhecer melhor. Tudo bom? Beijo e boa semana para todo mundo, tá? Tchau.